abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 43, dando a nossa sequência à série de mensagens em Gênesis. Um dos ingredientes que alimentam o medo é a incredulidade. Quando deixamos de crer na provisão do Senhor, nas promessas do Senhor, nos cuidados do Senhor, quando deixamos de crer no amor de Deus, na fidelidade, no caráter, na santidade de Deus, quando falhamos no nosso compromisso como adoradores, como servos, o que resta a não ser o medo? Quando eu rompo com Deus em questões fundamentais da minha vida, no que diz respeito a tantas promessas, a esse amor piedoso, a tudo que aconteceu na cruz em meu favor, quando essas coisas deixam de ser as mais importantes, e eu disse as mais importantes porque elas não perdem, talvez, um certo grau de importância na nossa mente, mas já não são as mais importantes. Eu tenho os meus interesses como coisas mais importantes. Eu tenho meus prazeres como coisas mais importantes. Eu tenho meus amores, minhas paixões, como coisas mais importantes. Então, Cristo é um desses amores. E quando Ele não é o maior amor, diante das aflições que todos nós sofremos na vida, o que nos resta a não ser o medo, a insegurança, a aflição, o sentimento de isolamento e de solidão que a ausência de Deus traz. E aí começamos a fazer um monte de malabarismos para tentar suprir essa ausência de Deus como Senhor, repito, não que se esteja negando a existência, mas um relacionamento meramente oportunista ou religioso, não pessoal e dependente, não relacional de pai e filho, de senhor e servo, mas algo meramente existencial. Quando essas coisas faltam, e eu julgo que posso comprar isso de volta com algum tipo de manipulação humana, irmãos, isso é muito frustrante. Isso estimula, encoraja um dos sentimentos mais difíceis de se sentir, de se experimentar, que é o medo. Eu não precisaria fazer uma pergunta aqui a vocês, mas vou fazê-la apenas a título de curiosidade. Para vocês depois não ficarem pensando, pastor, que pergunta é essa que o senhor ia fazer e não fez? Mas vou fazer. Levanta a mão, hein? Quem gosta aqui de sentir medo, levanta a mão. Ninguém. É natural que ninguém. Mas nós fazemos certas coisas, ou deixamos de fazer e crer em coisas que talvez algum tempo atrás nós já tenhamos tido tanta convicção, mas por causa da nossa própria negligência, da nossa própria apatia, do nosso próprio rompimento com verdades fundamentais da fé e com uma vida de comprometimento com as coisas de Deus, isso vai gerando essa estúpida, perdoe o peso da expressão, mas esse estúpido sentimento de autossuficiência que convence temporariamente de que eu consigo controlar até as consequências da minha vida, mas quando eu entro no meu quarto e sinto a solidão do isolacionismo, eu tenho medo. O quê? Um Fiesta hatch prata FID 8073 em frente a um portão
provavelmente nos portões complicados que temos aqui na frente da igreja. Então eu pediria, por gentileza, que você desse um pulo lá, Fiesta Hatch Prata FD 8073. Deve ter um diácono aí à porta que vai te ajudar a resolver o problema. E onde eu estava? Jacó é um camarada que ilustra bem isso tudo que eu acabei de dizer. Vamos ler o capítulo 43 todo hoje, os 34 versículos. E depois vamos pensar um pouquinho. Diz assim: a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviar conosco, não iremos. Porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel, ou Jacó, perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto de minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes e pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu irmão, o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens. Porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e levou à presença deles
Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. E então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Por isso era sacrilégio para eles. Pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Amém? Eu queria que um dos irmãos ficasse de pé e orasse pela palavra que vai ser ministrada. Por favor. Vamos todos ficar de pé, então. E um dos irmãos, meu pedido foi que um orasse, um que ficasse de pé, mas todos ficarem em pé, vamos aproveitar agora. E vamos todos ficar de pé. Um dos irmãos, então, ore, pedindo a Deus pela palavra que será ministrada. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Está fresquinho, então a gente levanta e senta mais vezes. Muito bem. Os primeiros 15 versículos do nosso capítulo 43, nós temos uma confrontação, um debate entre Judá e Jacó. Judá, um dos filhos de Jacó. E o motivo desse debate, nesses 15 primeiros versículos, era que Judá, ou melhor, Jacó, já deveria ter enviado os filhos de volta ao Egito, levando Benjamim para atender o pedido do governador do Egito. Porém, Jacó esperou a comida que eles trouxeram, e foi muita comida que eles trouxeram da primeira viagem que vimos no capítulo 42. Jacó esperou de novo a fome, esperou chegar a crise de novo, para agir, para tomar uma decisão. A decisão de mandar Benjamim com seus irmãos até o Egito de novo para trazer mais comida. Tudo isso por quê? Tudo isso porque Jacó teve medo. E um medo sem fundamento. O medo justo, a insegurança de pai, seria de temer, sim, humanamente falando, o temor justo seria do governador egípcio, que até então ele não sabia que era José, cumprir a sua palavra. Mas ele não tinha o que temer, espiritualmente falando, porque haviam tantas promessas que Deus já havia feito a Jacó e à descendência de Jacó, que era a hora deste pai, Jacó, agir por fé e não por força. Mas ele abriu mão de tantas verdades espirituais que ele já tinha desfrutado, já era para estar mais maduro com tanta idade que tinha. Mas ele teve medo, um medo sufocante. E nessa discussão, Judá foi muito mais crente que Jacó. Porque Judá disse: não, pai,
Agora é a hora de fazer o que o governador do Egito ordenou. Já devíamos ter feito isso. Agora estamos com fome. Agora que o cinto apertou, o Senhor está querendo que eu vá lá ainda e esse mesmo sem levar Benjamim? Não, pai, está errado. Nós até voltaremos, mas porque precisamos de comida, mas nós vamos levar Benjamim, porque foi isso que ele ordenou que nós fizéssemos, e precisamos fazer o que foi dito. Na verdade, nesse diálogo, nós vemos apenas o medo determinando as ações de Jacó. Um homem, neste momento aqui, sem fé, apesar de conhecer tanto o Senhor. Um homem desesperançado, apesar de já ter visto a ação de Deus gerando e provendo todo tipo de esperança na sua história, na sua vida, na sua família. Na verdade, a liderança de Jacó naquele momento ali não é um padrão para seguirmos. Nós vemos um homem idoso que deveria ser experiente e maduro na fé, agindo de forma assustada, sem confiança no Senhor, como se não tivesse nada da parte de Deus, nada em que confiar ou no que confiar. Ele tinha. Então, os seus medos eram o resultado de uma postura de incredulidade em relação aos cuidados, às promessas do Senhor, de desconfiança da provisão de Deus, porque se fosse como ele estava pensando mesmo, se a coisa fosse tão ameaçadora, se Deus estivesse tão largado, abandonado por Deus, como ele transmite neste momento de medo na sua vida, eles já teriam morrido de fome, eles já seriam vassalos, escravos do Egito, e não haveria mais nenhuma esperança de uma geração ou de uma nação a partir de sua família. Ele parou de pensar. O medo tem essa capacidade. Quando nos colocamos incredulamente diante das coisas que já ouvimos e já aprendemos do Senhor, o medo nos faz parar de pensar e nos faz agir tolamente. E é isso que está acontecendo aqui nos primeiros 15 versículos. E Judá tem uma postura muito firme, muito usada por Deus, e foi muito mais maduro do que seu pai Jacó neste momento. E aí temos um segundo momento que vamos dos versos 16 ao 25, que a gente vê aqui um contraste entre o medo e a solução de Jacó para o medo. A solução humana, mundana, carnal de José, ou melhor, de Jacó, para aquele momento de instabilidade, de insegurança, de incredulidade e medo, foi tentar comprar com obras, comprar com algum tipo de benefício os cuidados ou a simpatia de José. Então, diante de todo aquele medo já revelado nos versos 1 a 15, e eu digo aqui que não foi somente Jacó, mas aqui houve uma profunda conivência, até por questões de instrução doméstica, né? Seu pai foi o instrutor desse processo de manipulação espiritual, que era comum para Jacó, e os filhos aprenderam muito bem isso. Na verdade, todos eles, tanto Jacó quanto os filhos, eles resolveram, com recursos materiais, com prata, com mais prata, com gado, com isso, com aquilo, julgaram que poderiam comprar, então, o favor, a simpatia, a aceitação do governador do Egito, que sabemos que era José, mas eles não. Quando eles chegaram lá no Egito, eles temiam que José os tornasse escravo, mas foi algo completamente diferente. O alvo de todo aquele processo que começou no capítulo 42, na maneira de José tratar seus irmãos, foi um processo com o objetivo de restaurá-los, foi com o objetivo de abençoá-los, usado pelo Senhor para que aquela história deles fosse mudada através de uma genuína conversão ao Senhor. E José estava decidido a se deixar usar pelo Senhor para isso. E eles contando apenas com medo de se tornarem escravos, medo de serem açoitados, medo de voltarem sem comida, medo de perderem não somente Simeão, que já estava preso lá desde a primeira vinda, ou da primeira ida ao Egito, mas também perderem Benjamim. O que envolvia o coração de Jacó e dos seus irmãos era o medo. E o que envolvia o coração de José
eram os cuidados do Senhor, era a graça. Finalmente, nos versos 26 ao 34, a gente começa a ver José, a participação de José efetiva nesse capítulo 43. Uma vez que no verso 23 vemos que Simeão já tinha sido libertado, José quer naturalmente conhecer Benjamim, conforme ele desejou desde o capítulo 42. O que eles não imaginavam, os irmãos de José, é que José faria muito mais do que isso, muito mais do que apenas soltar Simeão e conhecer Benjamim. Enquanto os irmãos de José estavam apavorados, eles tentavam comprar a simpatia de José, então, com todos aqueles bens, presentes, enfim. A ideia deles é que José não os tornasse escravos. E eles queriam comprar os favores, comprar a simpatia, enfim. Nada disso foi desta forma, muito pelo contrário. José, através do administrador dele, do seu gerente de negócios, disse: olha, deixa essas coisas para lá e diga para eles estarem meio-dia na minha casa, porque eles vão comer comigo. Isso é a última coisa que esses caras podiam pensar. É a última coisa que eles poderiam imaginar. Que estariam sendo convidados pela segunda maior autoridade do Egito para comer com eles em sua casa. Enquanto que Jacó e seus filhos estavam cheios de medo, o que nós vemos é os olhos de José cheios de lágrimas. José quebrantado diante da imagem, da figura do seu irmão caçula, aqui nos versos 30 e 31, diante dele, e ele vai às lágrimas, com todas as lembranças que vêm, falamos um pouco disso aqui na classe dos casados mais cedo. O único desejo de José era ver a mudança do coração dos seus irmãos, era ter a sua família restaurada, rever seu pai, era estar dentro dos planos de Deus. Ele tinha convicção de que ele estava no local que Deus o colocou para que a sua família, seu pai, seus irmãos, sua família fossem restaurados, porque ele nem podia imaginar, por melhores que fossem suas expectativas, que Deus estaria fazendo tanta coisa a partir desta intervenção de amor e de justiça também, porque houve muita disciplina da parte de José para com seus irmãos, porque seus irmãos precisavam de correção para que pudessem ser confrontados com o seu próprio pecado e arrependidos, restaurados e amadurecidos para tudo que Deus tinha para eles ainda por vir. Esse é um breve retrospecto dos versos 1 a 34. Vamos ver como é que isso se tornou na prática na vida de Jacó, de José e de seus irmãos. O que vemos logo no início é que Jacó nos lembra essa tendência que nós temos de nos esforçar, achar que podemos nos esforçar para salvar a nós mesmos. Mas Jacó é um exemplo da realidade do ser humano, que acha que pode, por suas manipulações, religiosidade, histórico, até um extremo, do meu currículo evangélico. Já ouviram isso? O meu currículo evangélico, ele me apresenta diante de Deus, e é por isso que eu tenho meu segurança que eu vou para o céu. Será que é isso mesmo que nos dá? É um currículo evangélico que nos garante que estaremos no céu com o Senhor Jesus, ou é um coração quebrantado e contrito, e este o Senhor não resistirá? Mas ainda tem gente que acha que pode mesmo, com um bom currículo evangélico, e enche a boca, né? Jacó achava que conseguiria, com os seus estratagemas, resolver o seu problema, salvar seu filho, salvar Simeão, salvar Benjamim. Isso, sem dúvida alguma, levaria, e leva muitos, à ruína espiritual. Estava levando Jacó à ruína espiritual. Leva muitos à mediocridade espiritual. Leva muitos a uma estrutura apavorante que o medo impõe. Porque nunca você consegue pagar tudo que você deve em relação à nossa realidade de pecadores. Nunca o que produzimos será suficiente para resolver o nosso problema de pecado, nos autossalvar. Isso dá medo. E você vai ter que dar, comprar, manipular, enganar, mentir. Durante muito tempo, e nunca estará satisfeito. Porque isso é impossível.
Mas Jacó fazia isso. Ele insistia mesmo em comprar a simpatia de José, com toda a sua estrutura de manipulação. Tudo em consequência de um deliberado esquecimento das promessas do Senhor. Esqueceu por quê? Porque deixou de ter Deus como o primeiro, o Senhor, o motivo, aquele pelo qual ele acorda, aquele pelo qual ele trabalha, aquele pelo qual ele dorme, aquele pelo qual ele serve, aquele a qual ele adora. Irmãos, todas as vezes que abrimos mãos de Deus nessas características que eu disse agora, quem vai entrar no lugar disso é o medo. Se Deus não é o primeiro na sua vida, quem toma o lugar de Deus, apenas no seu coração, Deus sempre será o primeiro, mesmo que eu não o coloque lá. Mas quando eu tiro Deus no meu coração do primeiro lugar, quem entra é o medo. E como Jacó, a nossa estrutura para tentar diminuir o medo é comprar as bênçãos, comprar o favor, comprar a simpatia, comprar a atenção de Deus. E aí fazemos de tudo. Aí você resolve ir à igreja a semana inteira, porque agora estou precisando. Aí você resolve ser dizimista, aí você resolve trabalhar em todas as áreas da igreja, até ter o seu Benjamim de volta. Seu Benjamim voltou? Qual é a nossa tendência? Volto eu para o trono. E muito rapidamente o medo senta no trono. E volta aquela rotina de o que eu vou fazer para salvar a mim mesmo. A história de Jacó. E talvez seja, neste momento da sua vida, também a sua história. Irmãos, somente quando nós desistimos de tentar salvar a nossa vida, eu digo isso tanto espiritualmente quanto fisicamente. Só quando a gente para de tentar fazer as coisas do nosso jeito e aceitamos a provisão de Deus é que somos supridos. Supridos emocionalmente, supridos espiritualmente, supridos até com a segurança da salvação. Só quando a gente para de tentar resolver o nosso problema de pecado com nossos cambalhotas e manobras, com o nosso currículo espiritual, e compreendemos o tamanho do nosso pecado, e para o tamanho do nosso pecado só o que Deus fez para resolver o nosso problema, que foi mandando Jesus morrer na cruz pelo meu pecado. Isso não pode ser uma coisa meramente filosófica. Isso tem que afetar a minha vida completamente, porque é por causa disso que eu o adoro, é por causa disso que eu o busco, é por causa disso que eu o sirvo, é por causa disso que ele é o primeiro. É por causa disso que eu creio que todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque eu ia para o inferno e agora não vou mais. Por quê? Porque Deus mandou Jesus morrer na cruz pelo meu pecado. Amém? Há um texto em Mateus 16, verso 25, que diz, vamos ler juntos. Pois quem quiser salvar a sua vida, mas quem perder a sua vida por minha causa, é isso aí. Irmãos, muito além dos bens materiais, Jacó estava colocando toda a sua esperança de vida, sua alegria, em cima de Benjamim. Tudo era Benjamim. Já tinha perdido José, agora tudo para ele era Benjamim. Você vê isso no capítulo 42, verso 38, e aqui nos versos 29 a 31, que ele tem uma tristeza no coração. Eu não posso perder Benjamim, senão vai acabar a minha vida, vai acabar tudo. Irmãos, mente e coração de Jacó estavam em tudo que é terreno. Filho é uma bênção. Filho é bênção do Senhor. Mas filho não é Deus. Filho não é para ser adorado. Adorado é Deus. Algumas pessoas têm escrito assim, eu não vivo sem você agora no Facebook. Muito legal, muito bonitinho. Eu não vi um dizer, Senhor, meu Deus, meu Salvador, meu Senhor Jesus Cristo, eu não vivo sem o Senhor. Não vi, até agora pelo menos. Mas um monte de declarações de amor legalzinhas, simpática do Facebook, né, que tem agora aquela chamadinha, né? É bem a síndrome de Jacó isso. Senhor, eu não vivo sem Benjamim, minha esperança, meu futuro. Pois foi isso que estava gerando esse medo, essa incredulidade, essa insegurança, esse apagão espiritual na vida de Jacó.
Porque a esperança nele estava em Benjamim. Ele não vivia sem Benjamim. Mas além disso, irmãos, ou apesar disso, mesmo sem confiança alguma no Senhor nesta fase da sua vida, Deus tinha propósitos tão completos e perfeitos de salvar Jacó e seus filhos. E com o detalhe de, através essa provisão, esses cuidados do Senhor, estavam vindo para Jacó e sua família através do improvável. Lembra quem é o improvável? Quem era o improvável? José. Deus estava já provendo Jacó no seu surto de incredulidade e dependência humana, para ser feliz, dependendo de Benjamim. Deus já estava provendo Jacó com aquele que até então para ele estava morto. E Deus continua suprindo nossas vidas de onde a gente menos espera. Mas a nossa incredulidade geralmente também não espera. E apelamos para o medo em primeiro lugar, antes de nos render ao Senhor da nossa história, ao Senhor da nossa vida. Por isso sofremos. Por isso o medo nos aprisiona tanto. Interessante que Deus estava tirando sistematicamente todos os apoios que Jacó criava para ele. Era Simeão, era Benjamim, eram os filhos perto dele, já tinha perdido José. Parece que Deus vai tirando sistematicamente todas as escoras humanas que davam segurança para Jacó. Deus vai tirando, porque Deus quer um Jacó em pé, mas em pé na força do Senhor e não na dele. E Deus vai tirando os apoios sistematicamente de José, até que José estivesse disposto a aceitar as coisas, mas do jeito de Deus, da maneira de Deus. Irmãos, como é que isso acontece conosco hoje? É impressionante. Acontece muito, muito costumeiramente. Deus precisa nos desestabilizar para a gente parar de buscar segurança nas nossos próprios meios de autossalvação, de autoprovisão, para aprendermos a confiar na provisão do Senhor. Deus amorosamente e sistematicamente continua fazendo assim. Jacó nos lembra que a única razão pela qual os santos perseveram, tem tantas afirmações no Novo Testamento, né, da perseverança dos santos. Não, nós temos a segurança da salvação, e é uma verdade doutrinária que o apóstolo Paulo bate tanto. Mas até mesmo essa perseverança dos santos em relação à segurança da salvação é porque Deus não muda de ideia quanto a realizar aquilo que Ele prometeu. Até a segurança da nossa salvação, que temos tão convictamente, é consequência de um Deus que não muda de ideia em relação às suas promessas para a nossa vida. Como nós somos lentos para entender isso. Como a nossa autossuficiência é estúpida. Porque nos tira o privilégio da dependência e da rendição, que é a coisa mais prazerosa do que você andar de joelhos diante do teu rei, que te abençoa, que te provê com graça, com amor, com salvação, com libertação da escravidão, do pecado. A nossa teimosia chega às raias da estupidez, irmãos. Deus preservou a salvação, ou melhor, Deus preservou e salvou a nação de Israel, apesar de Jacó. Deus nos trouxe aqui, está nos permitindo agora ser confrontados com verdades espirituais tão definitivas e determinantes para a nossa vida, apesar de nós. Como é encorajador, meus irmãos, saber que o nosso destino, as pessoas gostam tanto de falar de destino, chega no final de ano começa a falar de destino, né? De ano que vem, como é que vai ser. Como é bom, como é gostoso, encorajador saber que a nossa história, o nosso destino está nas mãos do Senhor e não nas nossas. Nós somos ruinzinhos à beça. Nós fazemos planos, e de acordo com planos que julgamos ser os melhores. Aí, de repente, algum interesse muda. Fazemos, muitas vezes, planos espirituais. Agora eu vou fazer, agora eu vou ser. Estamos chegando no final de ano, nós somos bons disso, né?
Se ajoelha aqui, Senhor, eu vou esse ano, eu vou para Gecom, eu vou para não sei o quê. Aí, de repente, alguns interesses humanos e temporários gritam mais forte diante de mim. A minha lealdade se transforma em poeira. É maravilhoso saber que a minha história, o meu destino, está nas mãos do Deus da minha salvação e não nas minhas. Há um texto muito especial sobre isso em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Vamos ler juntos? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Esse texto não é um álibi para eu ficar acomodado, sentado na minha negligência. Mas esse é um texto para afirmar que, apesar de mim, Deus vai fazer o que é melhor para mim. E se nesse processo eu tiver que cair num poço como José ficou para morrer, eu vou passar por lá. E se nesse processo, para que eu cresça, eu tenha que ser vendido como escravo para os midianitas, serei. Mas lá na frente, a boa obra que Deus determinou que ela aconteceria, a vontade de Deus se cumpriria na minha vida, apesar da minha desobediência, da minha teimosia. Nós podemos, sem dúvida alguma, afetar esse processo sendo obedientes agora. Mas até mesmo na nossa negligência e desobediência, Deus é tão amoroso que a vontade dele vai se cumprir para o nosso bem e para a sua glória. Amém? E agora chegamos no momento, vamos aprender um pouquinho sobre José no capítulo 43. Irmãos, nessa fase do seu relacionamento, do relacionamento de José com seus irmãos, José achou necessário controlar suas emoções. Ele, nos versos 30 e 31, ele fica emocionado quando vê Benjamim e ele chora. E nós vemos claramente, mais uma vez, já aconteceu isso no capítulo 42, que ele se retirou para não chorar na frente de seus irmãos, porque poderia abortar um processo de correção, disciplina na vida dos seus irmãos. E ele aqui, mais uma vez, quando vê Benjamim, ele chora e se retira, vai para uma sala talvez anexa que ele estava e ali chora, mas ele entende que há algo mais importante do que as suas emoções naquele momento. Era mais importante estar dentro da vontade do Senhor e não apenas demonstrar suas emoções. Ele vai na pia mais próxima, lava o rosto, seca e volta. Irmãos, não era de forma alguma sinal de fraqueza José emocionar-se naquele momento. Era natural, como homem, como nós. Os irmãos que a vida nos impõe. Agora, se a emoção tivesse dominado José, teria atrapalhado todo esse processo de disciplina. Talvez eles não chegassem, pelo menos através de José, a este momento que eles precisavam chegar de arrependimento genuíno, de entendimento do mal que fizeram, e poderem ser restaurados e serem aquelas 12 tribos lá na frente que vimos ontem. As 12 tribos de Israel, que estariam representadas em cada um desses filhos aqui, mas eles precisavam primeiro amadurecer. E precisavam que José não ficasse diante deles chorando, apenas emocionado. E José sabia que agora não era hora de chorar. Ele foi lavar o rosto, secar as lágrimas e continuar o trabalho para o qual Deus o chamou para fazer. E ele fez isso muito dignamente. Irmãos, se José tivesse feito naquele momento, prestem bem atenção, se José tivesse feito naquele momento onde ele foi às lágrimas quando contemplou Benjamim, se ele tivesse dado ouvido apenas ao que seu coração mandava, ele teria revelado sua identidade. Ele teria caído nos braços dos seus irmãos, atrapalhando todo o processo de disciplina, de amadurecimento espiritual que os seus irmãos precisavam tanto. E aqui tem uma aplicação muito importante. Todos nós somos passíveis a isso, mas adolescentes, jovens, todos nós temos que prestar atenção agora, mas em particular, adolescentes e jovens. Essa história que nós ouvimos com tanta frequência, você tem que fazer o que está mandando o seu coração, faça o que o seu coração está ordenando. Eu creio que José, nesse momento, se ele fizesse, como já disse, o que o coração deles desejou, tinha quebrado, estragado todo o processo de restauração de sua família e de restauração e de preparação de toda uma nação que viria a partir disso.
Então essa conversa fiada de que, não, faça o que manda o seu coração, é dentro de você, deixe o amor que está dentro do seu coração sair, se extravasar, deixe o seu coração te mostrar o caminho. Irmãos, eu não acho seguro igualar o amor bíblico com os nossos sentimentos emocionais, com as nossas emoções. Que as nossas emoções são muito temporárias. Hoje você gosta de sorvete de coco e come 50 sorvetes de coco. Aí você enjoa de coco amanhã, você diz, eu amo sorvete de coco. Aí você enjoa e você fica 1 ano sem tomar sorvete de coco. Mas você não disse que amava, que estava apaixonado pelo sorvete de coco. Mas enjoou, né? Agora eu quero sorvete de morango. Agora não, agora morango é o sorvete da minha vida. Nós somos muito assim. Se nós botamos toda a nossa confiança nos sentimentos, nas emoções, que são temporários, são transitórias, navegam geralmente com nossos interesses. Nós estamos andando num campo muito seguro, muito inseguro, num campo minado, perigoso. Então, igualar amor bíblico com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, é muito, muito inseguro. Sabe por quê? É um texto que nós conhecemos tanto, Jeremias 17:9. Vamos ler juntos? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Confia nas tuas emoções, confia no teu coração para dirigir os teus caminhos, os teus impulsos. Vai no teu coração diante de todos os impulsos e sentimentos que o coração bateu forte, vai. Quem já foi sabe o que eu estou falando. Quem já obedeceu o desejo desesperado e apaixonado do coração, sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe do que Jeremias está falando. Irmãos, o amor bíblico, ele não é uma emoção apenas, ele é um compromisso. E compromisso é algo que as pessoas já não estão mais acostumadas a encarar. Falamos muito disso lá no Retiro dos Casados. A sociedade pós-moderna, a sociedade do século XXI, chama de compromisso prazer. Estou compromissado com ser feliz. Estou compromissado com ter prazer. Eu quero amor a qualquer custo. Eu quero ser feliz a qualquer custo. E a expressão compromisso, ela caiu em desuso. Porque compromisso pode me atrapalhar a ter amor e prazer a qualquer custo. Mas a Bíblia, a expressão, a ideia de amor na Bíblia, o amor bíblico, está totalmente interligado ao princípio do compromisso. E aqui uma definição que eu apresentei lá no Retiro de Casados para compromisso, que é algo que nós vemos em Gênesis 2, quando Deus estabelece o casamento. Deus estabelece uma relação de compromisso com Adão e Eva. Algo que parte de uma decisão moral e voluntária. Uma decisão moral. Eu decidi. E voluntária. Fiz porque quis. E essa decisão moral e voluntária se submete aos padrões de Deus, estabelecidos em sua palavra. Esse é um compromisso que vai por detrás. Essa é uma realidade que vai por detrás do amor bíblico. Este amor que vai muito além, que é muito mais profundo e suficiente para fazer com que nós possamos cumprir o voto que fizemos lá quando casamos, de amar, de cuidar, de zelar na alegria, na tristeza, na pobreza, na saúde, de amar a tua esposa, amar o seu marido até que a morte o separe. Só este padrão de compromisso, só este padrão de amor bíblico nos levará a este padrão de fidelidade que a palavra de Deus espera de nós, do casamento apresentado por Deus em Gênesis capítulo 2. Isso não tem nada a ver com emoção que dá e passa. Isso não tem nada a ver com arrepiozinho temporário. Você pode até sentir arrepio, mas esse arrepio não vai passar mais, se for amor bíblico. Você vai arrepiar a vida inteira. Filipenses capítulo 1, versos 9 e 10, vai nos ajudar muito a pensar no princípio do amor bíblico, sinônimo de compromisso. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1, versos 9, e a primeira parte do verso 10. Vamos ler juntos.
que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor. Irmãos, o amor verdadeiro, o amor bíblico, ele sempre estará sujeito ao conhecimento e ao discernimento. Ou seja, o amor bíblico pensa. O amor bíblico, que estamos vendo uma definição do apóstolo Paulo aqui, ele está ligado à ideia do conhecimento, da percepção e do discernimento. O que pode parecer amor, irmãos, sem reflexão, sem pensar, é uma mera paixão inútil que só traz aqueles desastres que vocês sabem. Aquele negócio que pega fogo e torra tudo, mas na hora você até mata por amor. Mas daqui a pouco o fogo passou, você está cuspindo e vomitando com nojo da coisa. Aquela mesmo que há meia hora atrás você dizia que estava apaixonado. Mas o amor bíblico, ele pensa. E aquilo que eu posso julgar que ser amor agora, sem reflexão, sem discernimento, sem entendimento, pode gerar aquela fatídica paixão que traz tanto desastre, traz tanta tristeza para pai, para mãe, para filho, para família, para a igreja. Nada mais do que atender os impulsos das emoções, dos sentimentos, é o que a paixão exige. Mas o amor bíblico, ele vai sempre exigir reflexão. Finalmente, os irmãos de José. Bom, os irmãos estão felizes, né? São 9h10. Está todo mundo feliz aí? O calorzinho está dando para aguentar? Hoje nós tivemos mais avisos do que estava previsto, mas está acabando. Me aguentem aí mais 10 minutos. Finalmente, os irmãos de José vão nos fornecer uma ilustração sobre salvação fantástica. Nesse momento espiritual que eles estavam tão prestes a enfrentar José, né? E estão morrendo de medo. O momento deles espiritual, emocional, é o pior possível. Eles tiveram como tutor, como instrutor, Jacó. Eles acreditavam que seriam salvos comprando a simpatia, a afeição de José, ou o governador do Egito. Eles estavam fazendo aquilo que José os ensinou. Estavam devolvendo o dinheiro, tentando manipular as circunstâncias, enfim. Eles queriam a simpatia, queriam a atenção, eles queriam não ser, de alguma forma, prejudicados, e o momento, então, deles é difícil, de medo, de desesperança, e estão tentando comprar a salvação com algum tipo de recurso humano. Mas tudo que eles fizeram foi ignorado por José, nós já vimos isso. Não foram as obras ou aquilo que eles compraram, puderam levar, ou os seus pedidos, aquele momento onde eles se dobram, né, conforme a profecia que José recebeu de que seus irmãos e seu pai se dobrariam. Eles nem imaginavam estar diante de José, mas estava se cumprindo ali a palavra de Deus, e dava cada vez mais convicção a José que ele estava fazendo aquilo que era certo, porque Deus confirmava as suas promessas, sua palavra em cada situação que acontecia. E não era aquilo que eles faziam, que comprariam simpatia, devoção, reverência, não era aquilo que os qualificaria diante de José, mas era o tipo de relacionamento que eles teriam com José que mudaria a história deles. É a maneira como eles se relacionariam com José, é isso que José está trabalhando nesse processo de disciplina, de tratamento que está tendo com seus irmãos. José quer que haja uma restauração no relacionamento, e eles não entenderam que não era o que eles faziam, mas era o relacionamento, o tipo de relacionamento que eles tinham, que precisava ser completamente diferente de tudo que já tinham passado na vida. Eles não conseguiam entender isso, que eles precisavam se relacionar diferente entre eles e futuramente com José, como há de acontecer, veremos isso a partir do capítulo 44. Irmãos, homens e mulheres hoje, eles continuam freneticamente, alucinadamente, procurando ganhar simpatia, tentando ganhar o favor, tentando ganhar a aceitação de Deus com obras. Muita gente continua fazendo isso. Talvez alguns de nós tenham ainda algum resquício dessa ideia enganosa de que eu agora vou fazer, agora eu vou ser, agora eu vou dar, agora eu vou comprar, e Deus vai ver o quanto bondoso eu sou e vai me abençoar. Isso é uma mentira, isso é um engano. Deus não precisa do meu favor para nada, para nada.
Alguns pensam até que juntar-se a uma igreja, fazer parte de uma igreja, ser batizado, isso então é o que vai garantir minha salvação. Não é não. Não é não. É bom que você seja batizado, mas porque você é salvo. Porque você entregou seu coração a Jesus, reconheceu que é pecador e só Cristo pode resolver o teu problema de pecado. E já o fez indo na cruz e morrendo por nós. Mas ser batizado não muda nada em relação a um coração que ainda é meu e não é do Senhor Jesus. Você continua com o mesmo problema espiritual. Tem gente que acha que agora eu sou da igreja tal, eu já fui batizado, eu já passei por aquilo, já passei por aquilo outro, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, agora eu me visto assim, agora eu me visto assado. Em relação à salvação, não tem proveito nenhum. O que salva um homem, o que salva uma mulher da sua realidade espiritual de pecador, é um relacionamento honesto, um relacionamento claro com Deus através de Jesus Cristo. Algumas passagens bíblicas que eu quero citar. João capítulo 1, verso 12 diz assim: aos que o receberam o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filho de Deus não é o que foi criado. Todo ser humano foi criado por Deus, mas filho de Deus é o que recebe Jesus como Senhor da sua vida. Todos aqueles que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus são seres criados à sua imagem e semelhança. Mas filho é o que recebe. É o que recebe o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como aquele que morreu na cruz pelo teu pecado. Não são obras, não é aquilo que eu compro, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Ainda João 3, versos 16 a 18. Vamos ler juntos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você leu em algum lugar aqui que se você for à igreja e for batizado, você vai ser salvo? Tem alguma sugestão disso aqui? Mas está claro que aquele que crê no Filho tem a vida eterna e o perdão de pecados. E o que não crê, a Bíblia também afirma que ele já está na situação de condenado. A única coisa que pode mudar isso é você render o seu coração de um pecador arrependido aos pés da cruz. E a obra de Deus em teu favor vai imediatamente ao seu encontro, porque você vai perceber a obra de Cristo perdoando pecados, te livrando do peso, da culpa, do medo e trazendo alegria, esperança e segurança de perdão de pecados, de vida eterna no céu. É isso que esse texto está dizendo. Amém? Tem mais um texto. 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. Vamos ler juntos. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Alguém precisou ser batizado nesse texto para ter a vida eterna? Alguém precisou ser membro da Igreja Batista para ter o perdão de pecados e vida eterna? Mas precisou ter o Filho. Precisou receber o Filho de Deus como Senhor da sua vida, como dono da sua vida, como aquele que morreu pelo teu pecado, ressuscitou, está vivo e há de nos levar para estar com Ele muito em breve. Aí sim, este tem parte com Cristo Jesus. Irmãos, você tem um relacionamento honesto com Deus através de Jesus Cristo? O que eu estou querendo dizer com isso? O que é um relacionamento honesto? Eu creio que eu botei 3 coisas aqui apenas para definir. Eu poderia botar uma lista muito longa. Mas apenas 3 coisas para definir o que seria um relacionamento honesto. O que Deus espera de nós? Um relacionamento honesto com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, um relacionamento não aproveitador. Deixa eu ir naquela igreja para ver o que Deus tem para mim lá. De repente dá certo, senão eu vou em outra. Igreja não faz nada por ninguém. É Deus através de Cristo Jesus que muda a nossa história. Segundo, tipo de relacionamento honesto. Um relacionamento não interesseiro. Eu não vou lá porque eu vou namorar alguém, tem uma pessoa lá que eu gostei, tem uma menina lá que eu gosto, um rapaz lá que eu gosto. Eu vou lá porque tem pessoas que eu gosto, fazem coisas que eu gosto, tem programas que eu gosto. Olha, irmãos, não vai funcionar.
não tem salvação, não há nenhum tipo de relacionamento com Deus dessa forma. Uma outra maneira de ilustrarmos um relacionamento honesto é que ele não seja oportunista. Eu estou precisando, eu estou doente. Eu estou precisando, eu preciso que Deus me socorra. Eu preciso de Deus agora. Se aquela situação for resolvida, eu vou precisar de Deus talvez no ano que vem, quando outro problema acontecer. Esse tipo de relacionamento oportunista, Deus não está nisso não, irmãos. Deus permite algumas falências na nossa vida, falências espirituais, falências pessoais, falências relacionais, mas para nos quebrantar e nos levar ao arrependimento. Não para que façamos esse joguinho de interesses, de oportunismo, de manobrinhas com Deus. A Bíblia nos diz que de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantamos, nós. Então não brinquemos com Deus. Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz pelo nosso pecado, para que tenhamos perdão de pecados e vida eterna. Isso foi caro para Deus. Foi um perdão bem caro. Amém? Então eu encorajo você, meu irmão, a reconhecer que você é um pecador. Reconheça, eu sou pecador. Fala no teu coração e agora aí, eu sou pecador. Não precisa falar alto não, vai lá dentro. Eu sou pecador. Eu sou merecedor da ira de Deus. Repete aí, lá dentro. Eu mereço a ira de Deus. Eu sou um pecador miserável. Fala aí, convicção. Agora eu quero encorajar você a confiar no Senhor. Confie a tua história. Confia teu destino eterno a Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem morreu no seu lugar. Foi Jesus Cristo que ofereceu a justiça dele para nos dar perdão de pecados. Foi Jesus Cristo que nos deu o seu amor para que tenhamos a eternidade com Ele. Confie nisso. Fala do teu coração bem quietinho, eu confio nisso, Senhor. Eu confio na tua provisão para mim. Última coisa que eu queria que você fizesse. Reconheça. Reconheça que qualquer esforço teu para salvar a sua vida em relação à tua vida espiritual é em vão. Qualquer esforço teu para se tornar uma pessoa que Deus vai ver e vai ver quanto você é legal, é em vão. Qualquer esforço para você se tornar simpático, aceitável a Deus, humano, material e carnal, é em vão. Sabe por quê? Nada disso vai contribuir para que eu possa merecer o favor de Deus, para que eu possa merecer o amor de Deus. Nada disso vai contribuir. Muito pelo contrário. Deus está plenamente satisfeito apenas com o trabalho que Jesus Cristo já fez na cruz por nós. Deus está satisfeito com aquilo que Cristo já fez. O que Cristo fez na cruz por nós é perfeito. Então para de dar soco na parede, para de dar soco no prego, no espinho, no espinheiro, e se rende, põe o joelho no chão, renda seu coração, porque Deus está plenamente satisfeito com o que Cristo já fez na cruz pelo teu pecado, para que você tenha perdão de pecados, para que você não viva mais apavorado, achando que você pode produzir algum tipo de segurança para você mesmo e vive com medo, vive inseguro. Chega. Confesse isso como pecado e renda-se àquilo que Jesus Cristo já fez na cruz por você, porque é mais do que suficiente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Lá em Lucas capítulo 8, verso 50, Jairo, chefe da sinagoga, logo após Jesus ter curado a mulher hemorrágica, chegam algumas pessoas perto de Jairo, que era então o chefe da sinagoga, estava próximo de Jesus, dizem assim: Jairo, tua filha morreu. Jesus olha para Jairo e imediatamente diz assim: ô Jairo, não tenha medo. Somente creia no Senhor Jesus e você será salvo. O contexto ali é da cura da filha de Jairo. Talvez não tenha nenhuma ligação direta com essas questões que estamos falando aqui. Mas eu quero usar esse texto para que possamos entender o porquê que nós vamos orar agora. Porque o Senhor nos convida amorosamente, pacientemente, a trocar a incredulidade e o medo pela confiança nele. Então Jesus carinhosamente diz aos nossos ouvidos agora: não tenha medo, somente creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade de sermos lembrados de verdades espirituais tão determinantes para a nossa vida. Alguns talvez tenham ouvido pela primeira vez, e eu clamo a Ti em nome de Jesus, que se havia alguém aqui, ó Deus, que
te buscava achando que podia comprar teu favor, comprar a tua simpatia, comprar a tua aceitação com manobras, talvez honestas, muita sinceridade, mas está entendendo que tudo isso é inútil, porque nós somos pecadores, miseráveis, totalmente carentes do Senhor. Estão aqui agora, ó Deus, reconhecendo que são pecadores e colocando a sua vida, a sua história, o seu destino nas mãos do Senhor. Estão agora se rendendo como pecadores carentes da obra que Cristo fez na cruz. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que eles somente creiam. Que eles somente creiam. Que o medo seja removido. Que os recursos essas estranhas provisões que queremos fazer para nós, isso tudo seja banido da nossa vida. Que nos rendamos aos pés do Senhor, da nossa salvação. Somente creia. Chega de medo em nome de Jesus. Somente creia e será salvo. Que a tua palavra, ó Deus, se complete, se confirme na vida daqueles que agora se rendem. Se você está entendendo isso, está se rendendo, até agora você não tinha se rendido aos pés de Jesus, ainda achava que podia fazer alguma coisa por você, do teu jeito, da tua forma, e você entendeu que não tem jeito. O jeito é aquilo que Deus já fez. Deus já mandou Jesus morrer por você. Se você está entendendo isso, repita comigo: eu creio no Senhor Jesus, eu creio somente no Senhor Jesus. Por isso eu estou recebendo o presente da salvação, da libertação da escravidão, do pecado e da vida eterna. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja conversão aqui nesta noite. Que possamos, ó Pai, ter um nível de comprometimento maior com o Senhor. Compromisso naquele nível, ó Pai, naquele amor bíblico, com aquele padrão de moral e decidido, fruto de uma vontade decidida. Eu me envolvo com o Senhor através do amor de Cristo Jesus, do amor bíblico, e não de emoções ou paixões temporárias. Ó Deus querido, renova-nos na fé. Renova-nos, ó Deus, ajuda-nos a uma caminhada segura contigo, ó Pai, e não nos modelos que Jacó deu até agora, mas com a referência de José, homem que não abriu mão do Senhor apesar de tantas dores, tantas lutas, homem que se deixou usar porque somente creu até o fim. Assim eu te peço pela vida de cada um, ó Pai. Muito obrigado por esta tarde e noite que o Senhor nos deu, pela nossa escola bíblica dominical, pelo nosso culto que podemos prestar ao Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma semana guardada, provida, dirigida pelo Senhor. Assim te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. Queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar. Tenham o seu tempo de oração.